faz do jeito certo, você volta a comer o que você sentia mais falta, sente mais falta. Você volta a comer um pão francês, você volta a comer um bolo macio, fofinho, um bolo recheado, um pão de forma para o seu sanduíche, cuca, pastel, empada, esfirra, sorvete sem leite animal, pudim, tortas, tudo isso você volta a consumir. E você não volta a consumir mais ou menos. É bom, mas é mais ou menos. Não. Você volta a consumir um preparo que é melhor do que o que você comia antes. Que te traz muito mais saúde, que é muito mais nutritivo, que é mais leve, que é mais gostoso. Isso você consegue. É possível sim a gente ter esses tipos de resultados. Só que depende muito de você também, né? É 50% parte de uma metodologia e 50% parte do seu esforço, porque você precisa querer aprender e se dedicar para isso. É uma construção, né? Feita dos dois lados. Os dois têm que conversar, tanto a metodologia quanto a sua vontade em aprender. Quando você aprende a fazer as suas receitas, você gasta menos. Ai, Gabriela, como é que eu vou gastar menos se os ingredientes sem glúten são caros? Eles são mais caros do que os ingredientes com glúten, concordo? Mas eles não são mais caros do que os produtos que você compra pronto, sem glúten e sem leite. Já já nós vamos tratar mais sobre isso. Então você economiza quando você aprende a fazer. E quando você aprende a fazer do jeito certo, você economiza ainda mais, sabe por quê? Porque você não erra tanto. Você erra muito menos. Você tem um produto que pode não ter ficado maravilhoso, mas você não vai jogar fora porque ele está gostoso. Então, essa economia que você faz quando você tem segurança em executar também é maravilhosa, porque você consegue fazer muito mais receitas, por exemplo. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas a farinha de amêndoas é muito cara para usar nas receitas. Você não tem que pensar no quilo de farinha de amêndoas. Você tem que pensar em quantas receitas você faz com 1 quilo de farinha de amêndoas. Você consegue distribuir esse 1 quilo em muitas receitas, dezenas de receitas. Não é uma, não são duas, são dezenas de receitas, de pães, de bolos. Então, quando você dilui o valor de 1 quilo de farinha de amêndoas, que hoje está aproximadamente uns R$70, se você comprar na internet, se você diluir esses R$70 em, sei lá, 50 bolos é exagero, mas dá uns 32 bolos com 1 quilo de farinha de amêndoas. Dilui esses R$70 em 30 bolos. Quanto você vai gastar em cada bolo? Tá vendo? A gente tem que mudar a visão sobre isso também. Sobre, o ingrediente é caro. Não necessariamente, depende de o que você faz com ele e como você faz. Né? Porque se você tem um resultado maravilhoso, por mais que você gaste R$2 de farinha de amêndoas, nossa, né? Se você tem um bolo, um pão melhor que o com trigo, gastando R$2 de farinha de amêndoas, tá maravilhoso, não tá não? Pois é, a gente gasta pouco, a gente economiza. A gente tem muito mais opções quando a gente faz os nossos preparos. Você viu eu falando dos preparos, né? Empada, coxinha, esfirra, sorvete, pudim, sobremesas, pães, bolos simples, recheados, tudo isso. Isso é variedade. Você acha isso para comprar? Tudo isso não. Tem lugar que você nem acha nada para comprar, nem ingrediente você acha. Então, quando você faz em casa, você faz a receita que você quiser, na hora que você quiser. Isso não tem coisa no mundo que pague. Chega no sábado à noite, você está com a sua família e aí bate aquela vontadinha de comer uma pizza. Poxa, mas a única pizzaria sem glúten, se existir onde você mora, fica a 30 quilômetros. Vocês vão se descambar 30 quilômetros com a sua família no sábado à noite para comer uma pizza? Provavelmente não, vocês vão ficar com vontade. Vão comer outra coisa. Quando você sabe fazer, tá com vontade, você vai lá e faz. Tô com vontade de comer hambúrguer. Mas não tem para vender. Você faz o pão, compra o hambúrguer e faz em casa. Tem muito mais qualidade, tem muito mais segurança no que você faz. Porque você lê os rótulos, você sabe, pesquisa as marcas, sabe quais são mais confiáveis, quais são confiáveis, quais não são.
Então você tem mais segurança alimentar. Quando você tem alergia ao trigo, quando você tem doença celíaca, que tem problemas, né, com a contaminação, por exemplo, já eu explico sobre isso, você precisa ter garantia de que aquele produto que você está comprando, por exemplo, não vai te fazer mal. E quando você faz em casa, você tem essa garantia porque você verifica isso. Então é diferente. Você não tem insegurança. Eu tenho medo de comer em alguns lugares, por isso que eu não como. Eu não me sinto segura em consumir produtos em alguns estabelecimentos, por isso que eu não vou. Eu prefiro fazer em casa por conta dessa segurança alimentar, porque eu sei que se eu me contaminar com glúten, eu vou passar um mês passando mal. Não é um dia, é um mês. E eu não quero isso, porque eu sei o quanto eu sofro. Quando eu faço em casa, eu coloco os ingredientes que eu posso consumir, que eu mais gosto, que são mais baratos ou não, que são de qualidade. E assim eu tenho segurança para comer o quanto eu quiser. Você também pode ter isso. Essas são as vantagens, algumas delas, de você aprender a fazer. Tomar as rédeas da sua saúde. Você precisa priorizar alguma coisa. Quando você não tem saúde, você não faz mais nada. Há uns 2 meses atrás, eu tive uma gastroenterite. É uma infecção, né, no sistema digestivo, eu acho, e no intestino. E como o meu intestino ele é bem mais sensível por conta da doença celíaca, né, porque eu fui muito agredido quando eu descobri que tinha doença celíaca, então eu tenho o meu intestino muito sensível. Além disso, eu tenho outros problemas também, como a síndrome do intestino irritável. Então eu passei de cama 5 dias, sem comer nada nos 2 primeiros dias. Eu não conseguia. Eu não fazia nada. Nada produzia, minha cabeça não funcionava, não conseguia levantar do sofá. Quando a gente não tem saúde, a gente não funciona. Esse é um exemplo não de contaminação, mas de uma doença que eu peguei. Mas muitas vezes, principalmente no início, eu me contaminava direto. Por falta de entendimento sobre ser uma pessoa celíaca, né, de contaminação, de rótulo, falta de entendimento, ignorância mesmo sobre o assunto. Lá no início, eu me contaminava direto e eu ia parar no hospital. Eu não produzia, porque afeta tudo. Afeta o nosso corpo inteiro. Quando eu decidi que eu tinha que melhorar todos esses aspectos de comida, trazer uma alimentação mais nutritiva, mais gostosa para o meu dia a dia e de saúde mesmo, eu resolvi esse problema. Eu nunca mais me contaminei, nunca mais passei mal. Eu produzo muito, eu faço muita receita, tudo com segurança, com qualidade, faço o que eu quero na hora que eu quero. Você também pode isso. A primeira razão para você decidir entrar para esse nosso incrível mundo sem glúten e sem leite é a sua restrição. Se você tem alguma restrição ao glúten do tipo doença celíaca, alergia ao trigo, sensibilidade ao glúten não celíaca, ou se você não tem esse diagnóstico, mas você não se sente bem consumindo esses ingredientes, por quê? Porque eles são altamente inflamatórios para muitas pessoas. Ou simplesmente você decidiu retirar o glúten e o leite da sua vida, da sua dieta, para ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável. Essa é a primeira e a principal razão pela qual você precisa aprender a fazer, para ter todos esses benefícios que eu citei. Aprendendo a fazer, você vai ter tudo disponível para fazer a hora que você quiser, a receita que você quiser. Quando a gente está falando sobre coisas que afetam a nossa saúde, né? Tem uma sensibilidade, uma restrição ao glúten e ao leite, a gente está falando aqui de aprender a fazer o benefício de você colocar dentro dessas suas receitas nutrição. Por que o nosso produto é melhor que o tradicional? Se você fizer do jeito certo, você vai ter maciez, umidade, sabor, você vai ter mais nutrição. Porque aqui a gente trabalha com muitos tipos de ingredientes, principalmente uma grande variedade de farinhas. E a maioria das nossas farinhas
é rica em nutrientes. Fibras, proteínas, vitaminas boas, gorduras boas, vitaminas, minerais. Todos esses componentes que beneficiam a nossa saúde. As nossas farinhas têm muito isso. Então, pra gente é muito mais fácil enriquecer nutricionalmente uma receita do que lá com o trigo. Porque aqui a gente já tem que usar mais ingredientes, já tem que usar mais farinhas. Então, por que a gente não aproveita e melhora a nutrição da nossa receita? Isso é uma vantagem, assim, imensa de fazer os seus preparos, porque você controla isso. Quando você compra, você não controla o que está dentro ali do seu produto. Você vai ver um pão que no rótulo tem mais de 20 ingredientes. Ai, Gabriela, mas você disse que tem que ter mais. Sim. Só que o problema não é a quantidade, é o tipo de ingrediente que está ali dentro. Tem muito conservante, tem vários tipos de gomas, tem muita farinha branca, tem muita gordura, tem muito açúcar. Então, um produto, não estou falando de todos, tá? Mas um produto em geral que você compra sem glúten, sem leite, ele tem mais conservantes, ele é menos saudável, menos nutritivo do que quando a gente faz em casa. Porque quando a gente entende sobre os ingredientes que a gente está usando, a gente combina de maneira a trazer mais nutrição para eles. Hoje acabei de conversar com uma aluna minha, a Cindy, maravilhosa, beijo no coração se você estiver assistindo, e ela fala sobre isso. A cozinha, a panificação sem glúten e sem leite, a confeitaria, é uma alquimia. A gente precisa ter mais ingredientes e isso é ótimo, porque a gente consegue melhorar a nutrição deles, dos nossos produtos. Um outro problema de quem tem restrição e não sabe fazer é a falta de segurança alimentar. Quem tem doença celíaca, alergia ao trigo, reage à contaminação cruzada. Alergia ao leite também reage à contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? Eu tenho um produto que dentro desse produto aqui não tem ingredientes que contenham glúten ou leite, trigo ou leite. Não tem. Não foi adicionado de maneira proposital. Mas esse produto foi envasado, foi embalado em uma máquina que antes embalou outro produto com glúten. Ou passou por um envasamento onde aquela mesma máquina envasou um líquido, um suco, né, que tem glúten, com glúten. E aí o que acontece com esse aqui que é sem glúten ou sem leite? Vai contaminar. Isso é a contaminação cruzada. Eu não tenho a adição proposital, mas eu tenho a contaminação cruzada através de um maquinário, através de uma embalagem, né? Através da colheita do grão, do transporte. Por isso que, por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte da aveia, ela é contaminada por glúten. Por quê? Porque a aveia geralmente é plantada em sistema de rotação de culturas. O que é isso? Em uma determinada época eu planto trigo, em seguida, depois que eu colhi o trigo, eu planto a aveia, depois o milho. Por isso que acontece a contaminação cruzada. Você já pegou um feijão, foi catar feijão. Quem é que nunca catou feijão, né? Eu cato feijão. Quando você coloca o feijão ali em cima da sua bancada para escolher o feijão, para catar o feijão, para tirar as impurezas, você já encontrou grão de milho, grão de soja dentro do seu feijão? Eu já, quase todas as vezes que eu abro um pacote tem. O que é isso? Contaminação cruzada física. Eu tenho um grão de um outro produto dentro do meu feijão. Pode ter acontecido no plantio ali? Sim, porque se teve rotação de cultura, na hora de colher, né? Por exemplo, eu colhi a soja. E aí ficou um grãozinho lá na terra, plantei o milho. Quando eu colho o milho, a soja cresceu e deu algumas vagens. E aí você colhe o milho com a colheitadeira e cata a soja junto, ou o feijão, né? E aí na hora de embalar vai vir tudo junto, todos os grãos. Por isso que nós temos essa contaminação cruzada. Com glúten é do mesmo jeito. Então a aveia, por isso que ela sofre contaminação cruzada. A maior parte da aveia vendida no Brasil. E a gente tem que observar a rotulagem para comprar a aveia que não tem contaminação cruzada. Isso é muito delicado. Quando você faz em casa, você tem muito mais controle sobre isso.